Eu falo do que vi junto de meu pai. E vós fazeis o que também viste junto do vosso pai. Opa, tem dois pais aí. Um com letra maiúscula e outro com letra minúscula. Está falando sobre Deus e o diabo. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. É profundo isto. Jesus estava questionando, por que você não entende? A minha palavra não entra em você, você não consegue entender, você não consegue ouvir. Porque enquanto não houver o milagre do novo nascimento, continua a mesma vida, continua a mesma coisa. Só o milagre do novo nascimento é que transforma radicalmente a vida do ser humano. E aí ele vai falar, então eu vou mostrar para vocês, vocês são filhos de quem? Vós tendes por pai ao diabo, vocês são filhos do diabo, eu era também. E aquele que não está em Cristo é filho do diabo. Eu sei que é duro isto. Mas é muito melhor você ouvir a dureza da palavra de Deus para ser alcançado pela graça do que alguém não falar disso. E você continuar ainda sendo filho do diabo. Quem sabe cheio de religião. Quem sabe frequentando a igreja, mas sem o novo nascimento. Porque eu não sei você, mas quando eu soube disso, e eu fui convencido por Deus, eu clamei ao Senhor. Falei, eu não quero ficar desse jeito. Filho do diabo. Eu não sabia que eu era isso. E ainda diz mais. Que aquele que está fora de Cristo, ele está condenado. Condenado, gente. A hora que termina a vida aqui, não é o céu que ele encontra, mas é o tormento. Às vezes é uma mensagem dura, mas a mensagem do Evangelho é dura mesmo. Você tem que falar sobre isto. Porque se você não ouvir isso, eu ouvi isso quantas vezes? Eu estava ali sentado que nem uma hora. E olha que eu ouvi isso de uma forma... Aí Deus abriu meu entendimento e falei, misericórdia. Eu fui para casa, eu dobrava meu joelho, eu fiquei várias madrugadas, pedindo a Deus, Senhor, me dá fé para crer nisso. Eu não sabia. Até o dia que eu acordei, sem dúvida. Agora eu creio. Eu creio que há um só Senhor, há uma só fé, e Deus me deu essa fé. Para crer. Que eu nasci de novo. Porque só tem uma coisa que pode fazer alguém ficar livre do pecado, é o novo nascimento. E aí, como é que faz para nascer de novo? Como nascer de novo? Esse assunto tem que estar muito claro para todos nós. Porque alguém um dia ainda pode, e eu acredito que ainda vá, e vai perguntar muitas vezes para você, como é que faz para nascer de novo? Me explica. Da mesma maneira que o Felipe entrou no carro junto do eunuco. Venha cá. Como é que eu vou saber disso aqui se alguém não me ensinar isso aqui? E Felipe foi ensinar a ele, o eunuco, de uma forma didática. O eunuco estava com Isaías 53 aberto. Ele não sabia o que era aquilo. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías 53. E aí ele sentou com ele no carro, foram caminhando e Felipe foi pregando o evangelho. Foi mostrando, precisa nascer de novo. O texto de Isaías 53 está falando sobre o Messias e o que ele fez lá na cruz por você e por mim. Como é que faz para nascer de novo? 2 Coríntios 5,17. Eu sei que vocês estão sempre ouvindo esse texto, mas é importante ouvir. Aliás, a gente não pode esquecer. Pode, dona Zete? Não pode esquecer. Porque se tem uma coisa que a gente pode esquecer rápido é a palavra. As más conversações corrompem os bons costumes. Então tem que louvar a Deus quando a gente está aqui pregando o evangelho. Se alguém está em Cristo, nasceu de novo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Gente, sem novo nascimento, não adianta, vai ficar na mesma vida, vai ficar do mesmo jeito, não adianta. Não adianta. A gente passar a ter hábitos melhores de vida, e qualquer religião faz isso. Eu lembro quando meus pais, quando souberam que eu estava na igreja, que coisa boa, o Rodrigo está tomando jeito na vida. Não sabia qual era, qualquer uma, não importa. Se está numa igreja, amém, agora sim, agora está melhor. E, em certo aspecto, está certo. Uma pessoa que passa a frequentar uma igreja, passa a frequentar uma religião, normalmente ele vai assimilar a conduta daquela religião, vai colocar em prática as coisas que estão falando e melhora a vida. Muitos que entram para a religião deixam de beber, deixam de fumar, deixam de usar droga, Então, em certo aspecto, é muito bom. É bom para cá. Mas para a salvação da sua alma, não, religião nenhuma. Convívio com ninguém, com nenhum grupo, vai te trazer salvação absoluta. Por isso que a gente precisa ter, de novo, a palavra de Deus, para ver se entra a palavra. Por que minha palavra não entra em vocês? Ela não entra. Então, olha que noite propícia, que de repente, abriu o entendimento. Eu lembro aqui de alguém, não vou colocar nomes para não ser leviano, mas que disse
Pastor, hoje você pregou o novo nascimento. Foi para mim, não. Foi o pastor Ivaldo. Hoje você pregou o novo nascimento aqui. E a pessoa já estava aqui mais de 10 anos, 12 anos. Coisa improvável que não tenha sido pregado antes, né? Mas foi aquela noite, foi aquele momento, aquela hora. Falou, agora eu entendi o novo nascimento, agora eu estou vendo. Amém? Então, para nascer de novo, tem que estar em Cristo. E para estar em Cristo Jesus, ele prometeu em João 12:32, gente. Nós vamos falar disto. Ô promessa gloriosa. É por esta promessa que o Senhor nos levou para a cruz. Ele declarou que quando ele fosse levantado da terra, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Ele levou todos nós com ele para a cruz. Aleluia! Nunca, jamais eu imaginei isso. Nunca. Mas, nunca. Que eu fui levado por Jesus? Que eu estava com ele lá naquela cruz? Isso é loucura. É loucura. Hoje é poder de Deus. Foi ali que me vi, ser empregado na cruz. Jesus me atraiu no corpo dele, eu fui crucificado, você também. Ele atraiu a todos no corpo dele, ele levou você com ele para a cruz. Para radicalmente te crucificar com ele. O pecador só tem um jeito. O pecador precisa ser crucificado, morto e sepultado. Publicamente. Bem claro. O pecador, Jesus levou todos nós com ele para a cruz. Romanos 6,6 declara que nós fomos crucificados com ele. Nós fomos crucificados com ele. Deus estabeleceu isso, a palavra dele é a autoridade máxima no universo. Por isso que quando Deus dá fé, que é uma só, quando Deus dá fé, esta verdade ela se torna transbordante em cada célula do nosso corpo. Eu fui crucificado com Cristo, porque está escrito. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o velho homem, para que o corpo do pecado, olha o problema aí. Não é o pecado o problema? Então, quando você crê que foi crucificado com Cristo, o pecado é destruído, para que não sirvamos ao pecado como escravos. Olha lá, quem comete pecado é escravo do pecado. Então, Jesus nos levou com ele para a cruz, nós fomos crucificados com ele, para destruir o pecado. E aquele que morreu, versículo seguinte, porquanto quem morreu está justificado do pecado, está liberto do pecado. E para ratificar isso, o versículo 8 fala, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Nós fomos crucificados com ele, e segundo a palavra de Deus, que é a verdade absoluta, nós morremos com ele. A única coisa que precisa, para que isso seja a realidade da tua vida, e para que radicalmente você seja uma nova criatura, Deus precisa da fé. Sem a fé, sem fé, não tem. Você pode conhecer a mensagem, pode falar da mensagem, você pode reproduzir isso todo dia. Se Deus não deu fé, então, legitimamente, não foi realizado a operação, o milagre do novo nascimento. Isso é fato. O versículo 4 vai dizer, nós fomos sepultados com ele. Fomos, pois, sepultados com ele. Fomos crucificados, morremos, fomos sepultados com ele. O pecador, Jesus levou com ele todos os pecadores. Ele atraiu toda a raça pecadora do corpo dele. Todos nós morremos com ele. E fomos sepultados. Acabou. Acabou. Acabou a velha vida. Agora, a grande notícia, e a coisa mais extraordinária que já houve sobre a terra, esta obra completa. Mas quando Jesus foi ressuscitado dentre os mortos pela glória de Deus, Efésios 2,6 declara que juntamente com ele, Deus nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nova vida. Radicalmente nova. Eis que tudo se fez novo. Novo espírito, nova vida, novamente, novo coração, nova natureza. É isto que é o novo nascimento. Transformação completa, perfeita de vida. E agora nós vamos gozar dessa vida gloriosa chamada de vida eterna. Essa que Jesus veio dar. Dou-lhes a vida eterna. Dou-lhes a vida eterna. Vida em abundância. Nunca acaba. A morte não tem mais domínio. Agora, quando eu saio daqui, a Bíblia até trata isso de uma forma carinhosa. Fala que nós dormimos. Dormimos em Cristo. Para estar junto do Senhor. Olha que coisa tremenda. Por isso que sem novo nascimento não se entra no céu. E a gente tem que ter cuidado, porque a vida passa e passa logo. A vida passa muito rápida. Quando é que vai chegar a sua hora? A hora de dar de cara com a morte. Quando será? Eu não sei. Não sei nem quando serei eu, nem quando será você, não, ninguém sabe. Mas essa hora chegará. E como é que eu vou estar diante dessa hora? Feliz em Cristo? Porque a hora que o Senhor me tirar daqui, eu vou... Obrigado, Senhor. É incomparavelmente melhor estar contigo. Por isso que Filipenses 1:21 é tremendo o texto, né? Que fala que para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Sair daqui é em Cristo. Sair daqui é lucro. É lucro.
Mas fora de Cristo, misericórdia. Misericórdia. Sair deste mundo fora de Cristo é a pior coisa que pode haver para o ser humano. Não existirá nada pior. Nada. Sabe por quê? Porque é irreversível. Saindo daqui fora de Cristo, é irreversível. A pessoa jamais vai poder mudar a condição dela durante toda a eternidade. Por isso que o Senhor, que é amor, Ele te amou, Ele te ama. E Ele está falando, creia em mim, me busque verdadeiramente que você será alcançado. Oh, como o Senhor é maravilhoso, Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa... Como é que está escrito? Ó? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Ele está pronto, dizendo, vem a mim, creia em mim, entrega a tua vida a mim, confia em mim, eu tudo farei. Salmo 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele. Como que eu entrego minha vida? Pedindo a Ele para você ter fé que Jesus te atraiu no corpo dele lá na cruz. Que você foi crucificado com Ele, você morreu com Ele. É lá que você entrega a tua vida. Essa velha vida. Essa velha vida que está levando tantas pessoas para o tormento.